Boa noite, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Vai começar por aqui mais uma live bem bacana com uma pessoa assim que eu admiro demais. Queria saber se vocês estão me escutando bem, porque eu tô sem o fone. Tá dando para escutar bem, gente? Tá ok? Alberto, bem-vindo. Para quem está chegando agora ou caiu de paraquedas, eu sou Janine Esther, aqui do perfil You Can Find. Eu sou jornalista e me especializei em arquitetura e decoração. Tenho também um site dessa área com o mesmo nome. Convido todo mundo a ver. Tenho o Pinterest, no Spotify eu tenho um canal também do Decore Arte. Tenho um programa na rádio há 10 anos e hoje eu vou conversar com Arnaldo Danenberg. Eu já vou te chamar, Arnaldo. Eu só vou falar um pouquinho como que eu tomei conhecimento dessa pessoa maravilhosa, entendedora de mobiliário brasileiro, que é o Arnaldo. Eu acho que em 2015, se não me engano, eu fui numa casa cor no Rio de Janeiro e eu me lembro que todos os lugares, todos os ambientes que eu entrava, eu notava uma peça de madeira e nessas peças tinham gravado o AD, né, um AD elegante, e eu não sabia o que era. Aí eu estava com um amigo meu que até intimei a assistir essa live, eu não sei se ele já entrou, é um artista plástico, o Marcelo Sigrini, e ele falou, é o Arnaldo Danenberg. Aí eu comecei a me inteirar. Depois teve uma palestra aqui em Belo Horizonte e ele veio dar essa palestra. Teve uma semana de design. E eu fiquei encantada com a palestra. Realmente um show, uma aula agradável. Assim, fiquei encantada. Então a minha admiração nasceu aí. Vou localizar agora o Arnaldo aqui para a gente começar o nosso. Vamos aguardar ele entrar. Você tem que me aceitar aí. Arnaldo Danenberg, antiquário. Olá. Ei, bem-vindo! Que bom Tudo bem, esse Marina? encontro. Tudo bom? Tudo Muito bem? obrigada. Tudo bom. Quero te Boa noite. agradecer demais ter aceitado esse convite. É uma honra te receber aqui. Olha, é uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar com você e com toda essa turma bacana que te cerca, que te acompanha, como eu também te acompanho. Gosto muito do seu trabalho, da sua curadoria, daquilo que você aponta. Obrigado pelo convite, pela presença, né? Pela forma da gente estar junto. É mútuo, que bom. Que bom. Vamos lá, porque eu estou cheia de perguntas. Estou super curiosa com uma série de coisas. Vamos ver se a Então, gente tem a resposta para todas elas. Vamos ver. vamos ver. Arnaldo, vem olhando, pesquisando um pouco sobre a sua vida, a sua trajetória, eu percebi que o antiquariato ele está no DNA da família, né? Parece que foi uma coisa herdada do seu pai, que passou para você e passou para os seus filhos, né? Eu queria que você me contasse como é que foi esse início e principalmente como e quando deu estalo que você decidiu ser antiquário, porque não é uma profissão muito comum aqui no Brasil. Não, não é. E começa de uma forma, ninguém fala quando é pequenininho, eu quero ser antiquário, né? O que acontece é que eu sempre gostei muito de arte e meu pai, Arnaldo, também. Papai era do Estado, tá? E ele gostava muito de leilões. Ele era muito amigo do Afonso Nunes, um leiloeiro muito conhecido no Rio de Janeiro. Isso em 1960 é nada. Eu sou de 56. E eu ia nos leilões com o papai, Janina, você não imagina. E eu ficava olhando aquele mundo. Ele falava, hoje à noite a gente vai no leilão. E eu ficava olhando aquele mundo diferente, tudo cheio de coisa. Era tapete, era colcha, era toalha de renda, era cristal, era móvel, móvel dourado. Eu olhava tudo aquilo. E uma ocasião, olha que coisa maluca. Eu estou sentado num sofá. Janina, o sofá era assim, quer dizer, era bem pequeno, tinha 8, 10 anos. Assim, Aham. pai, compra esse sofá. Não acredito. Você acredita que ele comprou o sofá e as Jura?
poltrona? Comprou. Outra ocasião, eu estava com ele, isso ilustra bem como eu era pequenininho, já olhava. Nós tínhamos em casa um bowl de uma cerâmica japonesa Satsuma, com dourado. E eu cheguei lá e vi um medalhão da mesma porcelana, né? Da mesma cerâmica, perdão. Aí eu falei, pai, compra. E ele comprou de novo. Olha que coisa maluca. Então, desde pequenininho eu ia com ele. Ele negociava também, né? Ele trabalhava no Estado, mas ele também comprava e vendia em leilão. Então, era muito comum também a minha casa ter uma decoração numa época, depois já era outra decoração e tal. Coisas muito interessantes aconteceram a partir disso. E anos depois eu me formei no direito, trabalhei como estagiário e advogado num escritório muito grande, paulistano. E um tempo depois, o papai, que já tinha tido um antiquário, aí ele já estava aposentado, né? E ele já tinha tido antiquário com os amigos, e resolveu voar com ele mesmo, e ele me chamou. Aí não deu 6 meses mais de eu ficar no escritório, eu comecei a trabalhar com ele na conhecida hoje em dia Rua do Lavradio. Isso tem quase 40 anos, você imagina, né? Aí, o Lavradio não era nada naquela época, era um descampado. E a partir daí, como eu já vinha do direito, e no direito eu tinha uma especialidade, né? Eu acreditava já na especialização, eu olhava tudo aquilo que a gente trabalhava, eu falei, eu tenho que me especializar em móvel, vou atrás do móvel. Saí, foi em maio que a gente abriu essa loja, sabe? Olha o Renato Tomás aí, que bacana. Foi lá que você me conheceu pessoalmente. Um abraço. Eu mandei o convite para o Renato e falei com ele. Falei, ó, vocês né, de forma ele é um bacana. Já vi, entre outros, também o Grilo, o pessoal da Amigos Arquitetura, que são umas queridas. Mas então, o que acontece, Janina? Eu, em maio, em agosto, setembro, eu procurei um curso que tinha na ESG, da Tilde Cante, Clotilde Cavalcante de Albuquerque, a grande papisa do mobiliário histórico brasileiro. Ela tinha feito a maior e melhor pesquisa e tinha um maior e melhor livro até então, chamado Móvel no Brasil. Tá? E um curso na ESG. Eu fiz esse curso com ela, eu me lembro que ela e o doutor Franca, que é o marido dela, né? E aí eu fiquei muito amigo dela, porque eu já vou lá, já converso, já falo, né? Comprei o livro dela, ela me deu o autógrafo, eu tenho até hoje. E aí pegava um Fusca branco que eu tinha, deixava ela ali no Flamengo, onde ela morava depois, sabe? Ano seguinte eu fiz o mesmo curso com ela na Biblioteca Regional do Leblon, na Dias Ferreira, e eu falava, Tilde, e o século XIX? Quando que você vai pesquisar o século XIX? E eu não falava, eu enchia os ouvidos dela. E eu não me esqueço um dia que eu estou na Rua do Lavradio, sentado lá na loja, era uma loja muito comprida, estreita, e ela me liga me convidando para ser a estagiário dela, né, no assistente no século XIX. Não esqueço desse dia que eu recebi o telefonema para, tipo, alô, né? Aquele negócio. E então foram 3 anos de trabalho na Biblioteca Regional na Biblioteca do IFAM, ali na cidade, né? No Palácio Capanema. Toda terça-feira a gente estudava. Percorremos as fazendas do café, a casa de colecionadores. Minas Gerais toda aí, que a gente está falando com esse pessoal bacana. E com ela eu tive, sim, um gosto, né? E eu era engraçado, porque no sábado à tarde, eu ia porque eu trabalhava sábado de manhã, eu ia aos museus do Rio, que tinham os móveis do século XVIII dela. Aí eu ficava olhando o móvel original lá e o móvel da foto e lendo a descrição. O que é isso? Eu acostumei o meu olhar, eu acostumei a olhar o que é bom. E ela me deu um grande conselho. Tilde, o que eu faço? Ela falou, vá aos museus. Então, a partir disso, eu era o Museu Histórico, era o museu lá da cidade, lá em cima, que tinha na Gávea, não sei mais o que foi feito, e por aí vai, entende? Por aí vai. Então, você acostuma o seu olhar, entende? Ao que é bom.
Entende? Entendi. E quando você acostuma a isso, isso não tem preço, sabe? E o Aí que tirava muita dúvida com ela, desculpa. Pois não, vai. tem um Ele delay. tá uma Narine, um beijo para você, a Rosane. Vai, pô, desculpa, vai. Vai apurando esse olhar com o tempo, né? Isso. É uma educação. Você educa o teu olhar. Agora, olhando coisa boa. Tem uma foto aqui que você me mandou, essa. Não Ah, dá legal. para ver. Não dá, eu não entendi. É você? É seu Esse sou pai? eu. Esse sou eu com Esse é 5 você. anos de idade. Do lado é minha mãe. E, perdão, atrás é minha mãe, do lado é minha irmã Deina. Tá E ela cortando para mim. Para você tá inteira, não? tá Pra... inteira, a conversa está inteira. Tá tudo, eu estou bem, estou te ouvindo bem. Não, mas a foto para Ah, você tá inteira. desculpa. Não, a foto não está inteira, mas Não eu tá vou dizer para inteira. vocês. Ah, Do lado é um ídolo da época, eu tinha 5 anos de idade, chamado Bat Masterson. Vou contar essa historinha rápida para vocês. O Bat Masterson era o ídolo da minha época, né? Então, o que aconteceu? O Bat Masterson veio ao Brasil e se hospedou no Copacabana Palace. Na época, o meu avô era gerente geral do hotel durante muitos anos. Gente, olha que coisa maluca. Eu fiz uma crônica a esse respeito no meu livro que eu vou lançar. Esse Batmasterson, tem uma outra foto que ele põe a mão no meu ombro assim. Este lugar, 60 anos depois, 60, eu tinha 59 anos depois. opa, deu um probleminha aqui. Está me Deu... ouvindo? Agora sim, agora sim. Vamos continuar. Anos depois, eu trabalhei. Bom, da Lavradio, continuei estudando com a Tilde Kant. A Tilde Kant depois faleceu. Eu fiquei com muita. Tá me Deixa ouvindo? eu só. Estou te ouvindo. Eu só quero te perguntar a respeito do Bat Masterson. É. Se é aquele Bat Masterson da música, no velho. É ele, é ele, é ele, é ele. Ah, tá. Mas aí, só para situar o pessoal, eu trabalhei na Rua do Lavradio, depois eu me mudei, e aí eu comecei, a Tilde Kant faleceu, eu pesquisei depois todas as igrejas da Bahia, todas, com aval do o nosso antigo cardeal primário do Brasil, Dom Lucas Moreira Neves, um amigo muito querido, Ionan, fez uma ponte bacana. Eu fiquei com os móveis. Eu estudei, eu morava no Mosteiro de São Bento, na Bahia. Olha que espetáculo. Foi uma pesquisa da minha iniciativa. E depois, em Portugal, eu passei 2 meses estudando também o mobiliário de lá. Entende? O mobiliário, a nossa origem. Então, eu fui atrás. E aí comecei a dar aula, aquela coisa toda. A história do Batmasterson, qual foi? Anos depois, eu instalei no Chopin, que é um edifício muito conhecido no Rio de Janeiro, no térreo, ao lado do Copacabana Palace. E eu fiz lá, mais tarde, a convite da Andréa Natal, foi quando eu fiz 30 anos de antiquariato. Olha que coisa interessante. Isso tem 9 anos. Fizemos um almoço muito bonito lá no Salão Nobre, a Lu Kramer decorou, e a André ficou muito empolgada, ela gostava muito dos nossos móveis, como ainda gosta, e me convidou para fazer a pérgola, o corredor da pérgola. Aí eu fiz durante muitos anos Marina Linhares, Beto Figueiredo, Maurício Nóbrega, Joy Garrido, Paola Ribeiro, todos, a cada 6 meses, cada ano. Foi uma coisa mais linda que a outra, esses arquitetos fantásticos. E, uma época, ela tinha um salão desativado lá atrás, que é o anexo, o hall do anexo daquele prédio que tem no Copa, tem um hall. E o que aconteceu? Ela falou, Arnaldo, a gente faz o que aqui? Eu falei, André, a gente faz uma library, um lugar de ensinamento, um lugar de banquete. Gente, eu fiz a library, tá? 1 ano, 2 anos depois, quando eu fiz 60 anos, eu fiz o meu jantar de 60 anos lá, que foi a coisa mais bonita, de amigos, um jantar sentado, como deve ser. A ocasião pediu uma solenidade, e foi neste mesmo lugar que o Bat Masterson me deu o autógrafo dele, entendeu? Nossa!
Olha que que coisa louca. É. que coisa E eu, louca. na minha crônica, eu digo que sem cerimônia nenhuma, como aquela tia que leva os doces da saída do casamento dentro da bolsa, eu roubei todo o perfume e a elegância daquele lugar aos 5 anos de idade e levei comigo para o resto da vida. Pro resto da vida. Entendeu? E Muito mal legal. sabia eu que eu estava. Quando a André me convidou, quando eu estava literalmente pondo a mesa, né? Pondo a mesa para os meus 60 anos, que foram celebrados em família, com amigos. A minha prima Mariângela estava lá, acabou de escrever aí, muito querida. Então, olha como essa vida é maluca, né, Janaína? Marca, marca. Perdão, Janina, aos 5 anos de idade, Janina, eu no lugar onde celebraria os meus 60. Quer dizer, como existe dentro de nós uma memória, uma grande sincronicidade, grandes coincidências, né? Mas vai, fala aí um pouquinho. Bom, agora vamos falar então um pouquinho dessa trajetória aí, das lojas, da expansão. Me conta rapidamente sobre isso. Foi muito legal, porque durante aos 9 anos, não me lembro mais ao certo, nós ficamos na Rua do Lavradio. E as pessoas sempre falavam, quando é que você vem para Copacabana, quando é que você vem para Ipanema, quando é que você vem? Eu falei, eu não queria, eu tinha que ser um lugar meu, sabe? Eu acho o antiquariato, o meu antiquariato, uma coisa muito pessoal. Não é muito de vizinhança, sabe? Eu tenho o meu recado para dar, entende? Então, enfim, cada um tem um jeito, né? Então, anos depois eu descobri esse lugar lá no Chopin, no térreo, e então nós pegamos uma loja lá, depois a loja duplicou, e ali eu passei 25 anos da minha vida muito felizes mesmo, muito felizes. Foram coquetéis, foram ambientações dos arquitetos, fiz uma liga muito boa, desde o início da Casa Cor. No caso, quem foi a primeira, a Laurinha Simões, muito querida, foi a primeira pessoa que me expôs, me levou ao mundo dos arquitetos, né? Me mostrou os amigos dela, os colegas dela de profissão. Isso eu falo também, agradeço a ela em nome de todos, né? Num capítulo chamado Gratidão. Nós vamos falar. E foi atrás, entende? E fui atrás, e foi um período assim foi um período belíssimo na nossa vida toda. Ô, Arnaldo, e agora agora não, porque já tem uns 5 ou 6 anos, vocês estão em São Paulo também, né? Nós estamos em São Paulo, Janina, amanhã fazem 5 anos que nós estamos em São Paulo, dia 8 de maio. Olha que máximo. Essa foto aí tem 5 anos. A família toda. A família. Aí é bacana, Aí é bacana, olha, é muito legal. 5 André, anos, a Paloma. 5 anos, amanhã, Paloma e André, meus filhos, tá? Que papai transmitiu essa profissão para mim, né? Ele depois, quando eu fui para o Chopin, ele já estava aposentado. Aí a Paloma também, no AD Studio. E mais tarde, mas aí desde criança os dois me acompanham, né? Para as feiras. E mais tarde eu comecei, né? Eu ia para São Paulo, ia para Bahia, comprava muito e comecei a minha carreira assim, mais internacional, começando por Londres. Ambos foram comigo, uma vez, outra, às vezes a família inteira ia, depois de minha querida Lourdes, depois das férias, por exemplo, entendeu? É muito comum. Aí um deles ficava comigo, né? E o destino me trouxe essa grande alegria. Da Paloma já tem 10 anos de antiquariado. Os dois têm a vida inteira, porque férias deles, eles iam para lá trabalhar. Botar etiqueta no móvel, carregar o móvel. A Paloma pequenininha tinha um berço lá na Rua do Lavradio e eu, sábado, com ela, ficava balançando assim no berço, sabe? E a Paloma teve tiradas ótimas, né? Com clientes também e tudo, bem pequenininha. Ela é muito parecida, até a minha neta é muito parecida com ela.
E o André também, eu me lembro do André em Paris, a gente passando uma temporada lá, ele no Hotel do Haut, que vende de tudo, sabe aquele leilão assim, que passa boi, passa boiada, né? E aí tinha uns anõezinhos, o André lá no Game Boy dele, aí ele olhou, isso aqui ficava bonito no jardim da vovó. Os Oi. anõezinhos de jardim que estavam vendendo, Aham, vendem de tudo, né? Então, aham. os dois sempre tiveram essa intimidade, né? Sendo que a Paloma entrou para organizar o Antiquário há 10 anos atrás, organizar de uma forma mais assim, gerencial mesmo, que era sempre eu e Kátia e eu a cuidar de tudo, cuidarmos de tudo, né? Uhum. E o André, há pouco tempo, a Paloma é formada em jornalismo, né? E o André, há pouco Colégio. tempo, voltou do Vietnã e veio aqui, e André, com o Game Boy dele, e André, efetivamente, também há cerca de 6 meses, e está também efetivamente no time do Arnaldo Danenberg Antiquário. E a Paloma tem 3, 4 anos, né? Ela tem o AD Studio, que é uma linguagem dela. Qual que é a diferença do AD para o Um é Arnaldo Anivete? desdobramento do outro. O DNA é a madeira, tá? É a boa madeira. A boa madeira quer dizer o que é antigo, né? É o que é antigo e você tem um trato, você tem um trabalho de restauro. O trabalho de restauro é importantíssimo para quem trabalha com a madeira, né? Vai Olha só falar. o É. Nóbrega aí, meu queridão. Tá cheio de queijo, É bacana que é uma Arnaldo. oportunidade, Janina, é uma Tá cheio, oportunidade de falar com as pessoas, né? tá cheio de queridos aí, ó. Entrou Inspira Casa, que é da Érica Medeiros, que é também Bacana. a diretora da BD daqui de Minas. O João Grilo, da Casa Cor, João já vi Grilo, já passando. vi. Bacana. Tá cheio de queridos. Você é muito querido, Então, Arnaldo. eles são o nosso patrimônio, as pessoas que a gente faz uma simpatia, um bom relacionamento, uma boa parceria, e que muitas vezes se transforma também em amizade, né? Mas que você não importa, não precisa ser íntimo, sabe, Janina? Mas você tem um bom momento com essas pessoas, porque a gente escolheu o quê? A gente escolheu a arte, a gente escolheu a restauração. Sim. Então, A quando você ressignificação. aí é o caso da Paloma, entende? Então, e eu já era o meu um pouquinho, mas a Paloma levou isso muito adiante, né? E você tem nesse DNA, na verdade, um mundo de preservação. Preservação de quê? Da memória, né? Preservação da história, o respeito ao homem por tudo aquilo que ele fez e viveu e manufaturou. Então, esses objetos, eles vêm a nós com uma série de história, né? Com uma história dele. E aí, esses objetos, a gente acrescenta essas histórias. Eu estava lendo, ano passado, um livro, a história de Paris, olha que coisa interessante. O Pierre Nora, ele fala que existem locais de memória, lieux de mémoire, seja uma Notre-Dame, seja uma floresta amazônica, são lugares que ele diz que para tudo coisas aconteceram ali naqueles lugares, entende? E eu ainda vou além. Todo lugar é lugar de memória. Você não precisa só da coroação de Napoleão I, por exemplo, ali na Notre-Dame, para aquilo existir. Porque você, quando entra na Notre-Dame, eu estou falando da Notre-Dame como exemplo, você Sim, acrescenta a sua história naquele lugar. Entende? sim. Todo homem é uma história, Janina. Você, Que o café lindo da manhã, isso. o seu café da manhã de hoje foi uma história. Uns se lembram de parar para olhar, para perceber. Outros ainda mais se lembram de escrever sobre aquilo, de falar de uma nuance, da dobra de um guardanapo, da asa da xícara, qual foi o sentimento que aquilo trouxe a você, quem estava do seu lado, o que você esperou para aquele dia. Você entende? Então, esse Pierre Nora, quando ele fala desses lugares de memória, o mundo inteiro é uma grande memória. É Entende? verdade. E É o que eu verdade. trabalho é com essa memória. Eu compro um móvel, primeiro ele tem sempre que ser restaurado, revisado ou restaurado. Sempre, sempre. Claro, tem uma revisão que se faça, seja preventiva ou não. Tá? E depois, o que vai acontecer? A gente vai sair, esse móvel vai sair de mim, ele vai ter uma nova trajetória de história na vida dele, que é a história que você vai contar para ele.
é a história que você vai viver com ele. Que lindo isso! No meu livro tem uma frase que eu gosto muito das minhas crônicas, que é essa aqui, ó. A memória recorro, numa fração que seja, como uma pequena luz, trazendo-me de volta uma emoção, um sentimento, toda uma vivência, tudo lá de trás. Então Muito você lindo. vai olhar, entende? Aquele imóvel, você vai olhar aquela fotografia do Batmarcia. Gente, essa fotografia eu olhei depois, que já tinha até acontecido esse meu. Eu não me lembrava disso, entende? O meu livro ainda não. O meu livro você chama qual o Nós nome vamos do falar livro? do livro. Depois a gente fala. Depois a gente fala mais tarde. Arnaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala, querida, desculpa. Qual que é a maior virtude e o maior defeito de um antiquário? Eu acho que a obrigação dele, ele tem que ser um homem muito curioso, ele tem que ser incansável e curioso, ele tem que ter curiosidade. Eu estou aqui Então, isso conversando. é a virtude. Eu acho que seria uma virtude, seria uma boa qualidade. Agora, é imprescindível que ele estude, é imprescindível que tenha consistência. Isso para todo mundo. Só que o antiquário, ele tem que ter muita e ele tem que ser muito raçudo. Estou falando do mobiliário, tá? Que a gente carrega móvel pra caramba. Eu carrego móvel até hoje e adoro, me faz um bem enorme, tá? Vamos, peraí que eu tenho outra foto dessa que não e essa foto aí foi tirada pelo Lucas, lá no sul da França. Tá carregando mesmo, tá, gente? Não é onda para Instagram, não, tá? Não é onda, não. E essas viagens... Arnaldo, eu tenho até uma pergunta. Eu vou deixar as perguntas para o final, mas tinha uma pergunta sim. Queria saber se é você mesmo quem pega no pesado, às vezes. Claro. Eu tenho uma ocasião, carreguei 2 bancos de 2 metros e pouco, um de um lado, outro do outro, de um lugar a outro, entende? Mas eu dirijo o caminhão direto. Claro que hoje em dia eu não sou mais aquele broto que eu era, embora eu acho que seja. Aí eu vou... A Paloma e eu fizemos uma viagem agora, em janeiro, até a Suíça de caminhão. Os 2 carregaram, 2 loucos. Os 2 carregaram tudo. Não tinha mais ninguém com a gente. Entende? E eu sempre carreguei. Você está lá na Europa, entende? E por aí vai. A André está falando também, que já carregou bastante. Porque eu acho que se você não está pronto para isso, você não está pronto para ir no Palácio da Alvorada ser condecorado, no Palácio do Planalto, no Palácio do Itamaraty, no caso, como eu fui. Você tem que estar pronto nas tarefas mais humildes, entende? Isso é um preceito familiar. Inclusive, tratar todos como devem ser, tá? Mas eu não falei para você qual é o pior defeito do antiquário. Qual? O antiquário geralmente é um pouco megalômano. Ele é um pouco assim dos Luizes, do não sei o quê, fica um pouco naquele palacianismo. Existe assim uma certa bestice que pode existir em qualquer profissão. Isso é do ser humano, né? E eu realmente não tenho muita paciência para essa falta de consistência, para essa indelicadeza. Não gosto, não acho bacana. Tenho horror a gente deslumbrada. Uma coisa é você ser encantado, você ser simpático, você ser encantado com a vida. Outra coisa é ficar, sabe? Tipo assim, aí não faz a minha praia. Nunca fez. Coloca acima, né? Péssimo. É um péssimo caminho. Você vai para trás da fila sem saber, aí aquela fila não termina nunca, a pessoa não entende, né? Como que essa fila não termina nunca para mim? Mas você anda uma casa e volta 10, como é que você quer fazer? Olha a Gina chegando aí. Entende? A Edith também, querida, mãe da Fernanda, que pessoa. Você entende? Arnaldo, deixa eu te perguntar. Fala. Existe, assim, apego a algumas peças ou tudo que entra um dia pode sair? E aí eu já emendo com outra pergunta. Você tem alguma coleção, alguma peça afetiva que você não abre mão de forma alguma? Olha, dependendo da situação, eu vou abrir mão da peça, claro, porque já vivi isso quando eu era mais novo, né? Hoje em dia eu não tenho, graças a Deus, eu tenho uma situação que eu não preciso vender, mas se bobear... Agora, claro que existem peças, tanto na nossa casa do Rio quanto na casa paulistana, e a minha mulher é uma boa guardiã disso também, que fazem parte da história da gente. Quando eu era
pequeno, com a minha irmã, tem uma foto. A Adeina fazia 15 anos, eu devia ter uns 12, 11 anos, que era essa diferença. Era um jarro de azul cobalto, eu escrevi sobre isso também. Belíssimo esse jarro, belíssimo. O papai tinha ganho ele de um leiloeiro de porcelana de Tours, francesa, Napoleão III. Ele vendeu um jarro. E eu amava esse jarro. Sabe quando você gosta daquela peça? Sobrou a foto. Uns 15 anos depois, eu fui na casa da dona Arminda, uma cliente dele. Ela abre o armário, o que está lá? O jarro. Jura? Juro, Janina. Falei, dona Arminda, não deu outra. Levei para casa, comprei dela o jarro. Comprou? Ou seja, ele voltou para você. Eu Ele vou voltou mostrar para pra você. Ele voltou para mim 15 anos depois. Eu vou mostrar para vocês. Nossa, Não sei se vai ser muito... Olha, tá vendo esse jarro aqui azul cobalto? Vocês estão vendo? Esse eu tô aqui? vendo um pedacinho, é. Ó, esse aqui. Olha que Abaixa massa. um pouquinho, abaixa um pouquinho. Estão Isso, vendo? agora tá Olha dando. aqui. Tá vendo? É esse jarro aqui que eu comprei. E essa cadeira aqui, vocês estão vendo bem essa cadeira? É uma cadeira do Teatro Lírico, dá para ver? Olha só, dá. Essa cadeira do Teatro Lírico era o par. Eu vendi na Rua do Lavradio há 30 e tantos anos atrás para uma pessoa que mora aqui em São Paulo e sempre comentei delas. Olha que cadeira que eu tive, que eu tive. 2 anos atrás ele me ligou, eu comprei elas de volta. Que isso? Porque volta. Pode ser que volte, pode ser que não volte. Já perdi também, entendeu? Mas essa jarra para mim, eu cheguei em casa, mostrei para a Cátia, dentro dela, Janina, tinha areia da praia de Copacabana que a mamãe punha para fazer bala, invólucro de bala top que eu jogava dentro, cigarro, óleo, acho que a jarra era meio lixeira lá de casa. O papai jogava dentro o cigarro Hollywood. Olha que coisa maluca. Maluco, maluco. Então eu acredito muito no ir e vir da vida, que por vezes a gente tem uma certa noção do que aquilo significa, mas na verdade existe uma história muito maior que talvez um dia vai nos ser contada. Somos protagonistas agora, mas temos desconfiança. Você entende o que eu quero dizer? Sim, Que completamente. são pequenos exemplos, né? Eu te fiz essa pergunta do apego porque eu assisti alguns vídeos, né, com você. Aí tem um que eu assisti com a Paloma e ela comenta que ela viveu isso, assim, que ela chegava em casa e falava: cadê aquele banquinho? E o banquinho tinha sido vendido. E cara alegre, é o que tem para hoje. Então, achei interessante isso. Não, e às vezes acontece, gente. Se eu tenho uma peça similar na minha casa, uma vez foi um porta-mantô, um cabideiro. Aqui em São Paulo já, eu tinha aqui na minha casa, mas a gente não tinha ainda restaurado naquele tamanho. Eu falei, gente, vende o meu, depois eu restauro outro para mim, entendeu? Eu acho que tem que ir e vir, sabe? É claro que existem ícones da vida da gente, né? Que talvez a gente preserve, mas se ele tiver que ir, ele vai, tá? Ele vai. É o vai. Eu fico, mas ele vai. Ô, Arnaldo, me fala um pouquinho da rotina da vida de um antiquário. E aí eu quero que você fale, você levanta de manhã, vou para o antiquário. Como que é a sua rotina? E também me fala das viagens, do Grand Tour. Isso é uma delícia, isso é uma parte boa pra caramba, muito boa. Olha, eu tenho algumas rotinas, né? A rotina paulistana é de acordar, fazer ginástica, meditação, aquela coisa toda. E às 10 horas em ponto, estou lá no antiquário, né? Aí vendo o que tem que ser feito, eu coordeno muito a restauração daqui, tá? Coordeno muito as ações com os arquitetos também, seja uma casa-cor, seja uma mostra, o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Tem toda uma curadoria e também de espaço do salão, dos salões, né? O que a gente põe aonde. E despacho lá com todo mundo, uma visita ou outra pontual, que seja marcada, já estou pronto para atender. Além disso, eu tenho uma conversa muito próxima com a Paloma, praticamente o dia inteiro, nos diversos canais que a gente tem de trabalho, né? E almoçava, né, no caso, com pessoas das minhas relações,
E de noite, alguma vez eu ia ou não cumprimentar alguém numa exposição, numa vernissagem e tudo, mas a grande maioria do tempo eu até gosto de cinema, por exemplo, mas fico mais em casa mesmo e Uhum. me preparo para fim de semana estar no Rio e atendendo a toda a restauração que é feita na oficina São José, revisando, e dizendo agora eu quero que restaure isso, agora eu quero que restaure aquilo, entendeu? Eles têm um trato com a madeira que é muito importante. A pessoa pensa assim, sabe, Janina, o que você põe? Não vai põe nada, a madeira é linda, é linda. Eu Aham. privilegio as madeiras mel, né? Eu privilegio as madeiras claras. O resto é um belo trabalho, mas ninguém põe uma poção mágica ali em cima, Mágica. né? Um pó de pirlim-pim-pim, né? Que só os móveis do Arnaldo Annemberg têm. Imagina, esse pó de pirim-pim, eu acho que é a dedicação, é Aham. o tão falado e certamente sempre o amor que você tem pela profissão, o suor que você gasta, entende? Isso eu acho que é o grande trunfo, né, É de o cada. Eu diferencial, digo é. para os meus filhos, se todo dia você fizer um pouquinho, no final da semana tem um pocão ali acontecendo. Se nada está acontecendo, a gente se prepara, porque daqui a pouco vai acontecer. Então você já vai estar preparado. Ô, Arnaldo, quando você vai para a Europa, né, para as viagens que eu vi que você batizou de Grand Tour, eu É, imagino que você já tem um roteiro, uma agenda definida. Eu quero saber se mesmo depois de 40 anos nessa estrada, ainda dá aquele friozinho na barriga, na expectativa de encontrar uma peça especial. dá, total, total. Olha, Janina, é pinto no lixo, sabe? Eu gosto muito quando eu estou lá. Sai os anéis, sai o relógio, porque pode quebrar quando você carrega o móvel, fica a cabeça, fica o olhar, é como se reencontrasse velhos amigos, sabe? E vou, e é tudo planejado, é tudo eu digo que a viagem você vai de véspera, né? Então Uhum. você, eu tenho, é sempre assim, Rio, Paris, Bordeaux. Aham. Meio-dia eu estou em Bordeaux almoçando. Aí eu já começo no meu depósito e já tem um caminhão que eu alugo de 23 metros cúbicos com um elevador atrás, sobe e desce uma vez. E aí o que acontece? Você tem que botar os cobertores, você tem que botar É. os plásticos, tudo para você poder, as caixas empilháveis, papel bolha, para você ir viajar, Aham. entendeu? E aí eu tenho os endereços, tenho os leilões, tenho as cidades, as feiras grandes, pequenas, médias, tem toda uma sorte. Pessoas também que já estão me esperando, né, querendo me oferecer coisas. E aí, esse depósito eu já tenho 18 anos, um depósito permanente. Aqui em Minas a gente chama de mateiro, né? Tem os É, mateiros. que vai para o mato. Lá, É. lá é o chinelo, né? É a pessoa que faz nós vamos fuçar, vamos dizer assim, Tem né? arquitetos aqui falando assim, que vontade de ir junto. Mas tem que carregar, tá? Vamos embora, gente. E aí começa, Janina, uma coisa, né? Que aí você é que nem um garimpeiro, né? Ou que nem um joalheiro, no caso, que trabalha com um diamante bruto, que vai para uma lavra, entende? Ou então com uma pedra que vai para uma mina, seja lá para onde ele for, né? E aí você reconhece debaixo daquela, entre aspas, sujeira do tempo, né? Porque às vezes o móvel está até pintado de azul, mas Sim, você olha a forma dele, ele é linda. Ela é linda, o peso dele, vê que a madeira é boa, sólida, entendeu? Então, aí você vai acumulando. Tem coisas que eu fico na cabeça, olha, estou precisando de cabideiro, baús são sempre bem-vindos, estou querendo uma mesa assim. Mas entre o que está querendo e está achando, a diferença é grande também, né? entendi. Então, você tem Ô, que Arnaldo, nessa falar. trajetória, você já deparou com algum objeto inusitado ou que você desconhecesse a função dele? Sim, vários. Pergunto o que você pergunto para mais de uma pessoa, porque às vezes a pessoa também pode me mentir, né? Aham. Tinha um senhor lá perto do Périgord, do Périgord, na região do Périgord, perto de Périgueux. Gente, ele era fantástico. Ele tinha uma loja, ele e uma senhorinha, são do velhinho, mas ele tinha para cada móvel uma história
tão bonita, tão comprida, eu já não sabia mais. Eu ficava perguntando só para ouvir as histórias dele. Falei, gente, esse homem é ótimo de repertório. Eu nem sei se a história mesmo era correta ou não, entendeu? É Aham. um tal que pertenceu à baronesa fulana de tal, não sei o quê, você vê depois que não é nada disso. Mas eu gostava de ouvir a história dele, eu gostava de ouvir a entonação dele, entendeu? E para Entendi. vários, tem o andador, tem os costumes do lugar, né? É, Móvel é para guardar o linho, é para guardar a roupa de cama, isso aqui é para esquentar a cama. Tudo que é o artefato ou o móvel é o reflexo da época, né? Da necessidade. Tem a retreta, que é o móvel que funcionava como seria hoje em dia o vaso sanitário, né? Só que era no quarto, entendeu? Então, cada época é uma. Como é que eu posso dizer? Cada época é um costume, e o móvel é reflexo desse primeiro costume. O móvel acompanha a gente a vida inteira. Você nasce, você vai para onde? Para o berço. Cama, estuda na mesa, senta na cadeira, e por aí vai, entendeu? E por aí vai, até o final da vida. Ô, Arnaldo, você acha que além dessas histórias, os móveis antigos eles carregam energia também? Como energia, eu tenho como princípio carinhá-los. Carinhá-los. Eles são, entre aspas, macios, porque o tempo já passou por ele, muita gente já passou a mão. Mas eu sempre gosto de lixar, de carinhar, de passar uma boa cera. Eu acho que a madeira é um ser vivo mesmo depois que sai da terra, da árvore, né, da terra, eu acho que a madeira é um ser vivo, entende? E inconscientemente, esses móveis, as pessoas olham e se fascinam, tanto quanto eu. Janina, eu tenho, vamos arredondar, 40 anos de antiquariado. Eu entro na minha loja diariamente e me fascino, porque eu me casei com o que é bom, com o que é autêntico e o que é belo, Uhum, entende? E uhum. tudo aquilo ali me diz alguma coisa que talvez eu nem saiba. Eu uso muito essa frase. A gente lembra de coisas que nunca soube, mas que estavam dentro de nós, né? Quem fala isso foi eu vou me lembrar o nome dele já já. Uhum. Brasileiro, Lúcio Costa. Lúcio Costa. Quando a gente visita Minas, Sabará, Ouro Preto, a gente se reconhece, a gente como se reconhece, né? Sim, E é, lembra de coisas que não, você vai atirar dente, você sai feliz dali. Você olha aquela pedra macia, é a mesma história, isso é memória. é. Você entende? Por falar em Tiradentes, tem acontecido, já está na terceira edição, a Semana Criativa de Tiradentes, feita pela Simone Quintas, que é um evento muito bacana que você tem que ir. Tiradentes, olha, é uma cidade que eu já fui muito. Tem aquela Serra de São José, que é a coisa mais linda do É mundo. lindo, lindo. Tem o tempero da Ângela ali em Bichinho, que a gente come sempre. Sim, delícia. Eu já vou a mulher há muitos anos. E sempre quando eu vou a Tiradentes, eu falo assim: eu vou comprar uma casinha aqui, eu vou comprar uma casinha aqui, eu vou comprar uma casinha. Claro, não teria Acho que tempo. todo mundo passa por isso. Todo mundo fala, todo mundo quer ficar em Tiradentes, É né? Todo mundo quer verdade. ficar. É um lugar de memória. É um lugar de É. memória. E a essa memória que tem nessa cidade, eu acrescentei a vida que eu levei ali com a minha mulher e os meus filhos. Aham. Entende, Nina? E você acrescentou também a sua experiência. Então, nós somos um grande acúmulo de memória e um grande acúmulo de experiências. É verdade. Eu acredito assim, unicamente. Então, com o móvel, quando eu fiz o Profissionalizando o Futuro, eu mostrei para os alunos 3 etapas de um baú. Peguei um baú bem castigado, deixei a primeira como ele estava, a segunda uma etapa intermediária e a terceira etapa era o baú tinindo de bonito, de encerado, um pequeno verniz. Então Aham, falei que essa é a restauração. Você aham. entende? Quando você restaura, você tem um processo de voltar àquela beleza que era tudo Uhum. aquilo, né? Né? Então isso nos traz muita alegria. É. Eu vou até antecipar uma pergunta Ah, que eu tinha, que é sobre esse núcleo de restauro mesmo. Me fala um pouquinho do núcleo de restauro e me fala o seguinte: você tem mais prazer em garimpar ou em restaurar? Ou eles se equivalem?
São 3 etapas. São 3 etapas do meu trabalho. O garimpo, gente, é aquilo, né? Se eu pudesse, vivia lá. Não posso. Minha família toda mora aqui. Eu também não posso me dar esse. Mas é uma etapa que eu acho fascinante. Cada vez que aquela porta fecha do meu depósito, Aham. container despachado, é uma etapa cumprida, é uma conversa comigo mesmo. São os braços valentes que eu herdei do meu avô português. O outro avô não era o Darenberg, era o outro avô português, imigrante. É um suor, é uma madrugada, sabe? Isso é uma compensação, que é um dever feito. Aí eu troco de roupa, deixo aquela roupa toda da brocante, né? Aquela roupa toda mais velha, mais amassada Da e tal. Lida, a Roupa roupa da bonita. Lida. Aí vou para um restaurante, tomar uma cervejinha, um chopp gelado, assim, e comemoro. Delícia! Agora comemoro. Porque de repente Paloma já veio, o André, o pessoal já fez, a família vai e vem. A segunda etapa é a oficina São José em São Cristóvão. Entrar ali, pô, a minha mulher quer me ver feliz, ela sabe disso, é chegar de lá. Passo o dia lá, levo sanduíche, levo isso, levo aquilo para mim lá, para o meu assistente, para o pessoal, enfim. Passo o dia vendo isso, vendo aquilo, agora vai ser aquele imóvel, depois vai ser o outro, fazendo uma. E como é que a gente vai fazer isso? Vai melhorar isso aqui? E por aí vai, detalhe. Essa é uma grande etapa, um grande trabalho. Nós temos fotos de todos os móveis a restaurar e restaurados. Uma amiga nossa francesa, que foi meu braço direito muitos anos, em Bordeaux, Catherine, ela fala que são os milagres brasileiros. Tá? Uhum. A terceira etapa é a mostragem, a divulgação desse trabalho, que é o meu trabalho hoje em dia, porque o Chopin eu fechei já tem uns 2 anos, é o meu trabalho de divulgação nessa loja aqui de São Paulo, né? Então é a grande mostra, né? É quando a gente exibe aquilo. Isso é um grande prazer também. E aí entra uma parceria que eu tenho, além dos meus clientes fiéis de anos particulares, a grande parceria com os arquitetos, que eu chamo de amigos e parceiros. Então, são esses 3 núcleos, os 3 são extremamente prazerosos para mim. Prazerosa. Aí eu vou Extremamente. te fazer a pergunta. Você hoje, né? Você trabalha com vários arquitetos. Tanto que eu até abri a live falando que eu me assustei uma vez que eu cheguei numa casa cor que todos os ambientes tinham peças suas. Eu falei, gente, como que é isso, né? Você acha que o móvel antigo, ele dialoga bem com os espaços contemporâneos, Arnaldo? Eu acho totalmente. Eu acho que um complementa o outro, um conversa com o outro, um tem algo a dizer ao outro. É um intercâmbio ali de tempo, né? É o tempo de agora, é o tempo de ontem, visando o amanhã. E nós estamos num tempo, Janina, nós trabalhamos na área da arquitetura de interiores, na área da arquitetura e decoração, que vocês vão ver, a casa vai estar muito valorizada. Para com essa história de passar fim de semana na Disney, ou sei lá onde, com todo respeito, entendeu? É a casa, é onde você está, onde você se reconhece de uma maneira melhor. Nós estamos obrigatoriamente, né, entre aspas, ou sem aspas mesmo, estamos sendo obrigados a ver a nossa casa e descobrir o quanto ela é bonita, o quanto ela pode ficar mais bonita, talvez, e podemos também ficar mais bonitos, né? E melhores, né? Todo mundo tem, cada um tem o seu dever de casa, né? Eu suponho, né? Mas espero. Então, tem um diálogo muito bonito. E o que é muito interessante é que se você der um móvel para 10 arquitetos, cada um vai dar o seu recado. Eles são fantásticos, eles são de um bom gosto, de um profissionalismo. A Casa Cor é uma Disneylândia para todos eles, porque eles ali fazem verdadeiramente o que querem. E eu sou um entusiasta. Se o arquiteto é um arquiteto novo, ainda não me trouxe cliente, eu aposto, porque eu aposto na representatividade. Entende? Amanhã vem. Ou amanhã não vem, mas eu ganho de outro lado. E sempre acho que eu estou ganhando, entendeu? Eu não me acho. Deixa eu te. Você falou da Disney, nada contra a Disney, mas o Ariano Suassuna tem um vídeo muito engraçado, não sei se você já viu, que ele Não. fala assim, que ele foi num jantar e que tinha uma senhora
que dividia a humanidade em quem já foi na Disney e quem não foi na Disney. E ele fala isso de uma forma engraçadíssima. Depois vou ver se eu acho o link para te mandar. Eu sou do lado de quem nunca foi na Eu Disney. também nunca Eu fui já na fui na Disney. Euro Disney umas 3 vezes com o André, Aham. com o Paloma, criança, eram mais novos. Mas nada contra, eu acho que cada um tem a sua forma de. Lógico, Mas claro. o que eu quero eu acho que você não precisa escapar todo fim de semana para um lugar, ou que vá para um fim de semana para um lugar seu, entende? Eu estou acreditando e já vejo arquitetos dizendo: Arnaldo, a cliente está querendo agora melhorar a casa dela não sei aonde, a outra está querendo ficar aqui, porque acabou aquele escapismo, eu diria, sabe, Janina? É um Uhum. certo escapismo, é uma coisa muito frenética também, uma certa folia de ir e vir, com muita intensidade, entendi, É. 10 lugares, falar com 80 pessoas, para que esse exagero, Pra- entendeu? É, é, a Deixa eu te gente, perguntar. desculpa, só para terminar, nós estamos diante do essencial, É verdade, é aquilo que nos verdade. é essencial. Cada vez mais, eu acredito. Isso, E casas com jeito de casa. claro. Acabou a era de casas showroom, casa com cara de cenário, eu Não, acho. ô, Janine, aquela casa que você está aqui, a 10 quilômetros depois tem uma outra poltrona. Primeiro que eu já não estou escutando direito. E a pessoa ainda vai ficar 10 quilômetros. Não, não tem diálogo. Não tem É, diálogo. é Eu não verdade, escuto, não dá. Tem que chegar perto. Cadê a almofada? Cadê aquela almofada fofa? Você está entendendo o que eu quero dizer? Sabe, verdade. escutando direito é também metafórico, no Ah, sentido não, claro, de que eu não tenho mais paciência também para essa coisa muito exibicionista, entende? Seja você, seja a sua casa, que ela seja você, e não o vizinho. Então, o Luiz XV foi bonito lá na época dele, você está entendendo? Esse palacianismo todo é bonito lá em Paris, na é Rússia. verdade. E foi uma outra época. Hoje em dia é uma outra história. Sejamos mais simples, entende? E, sobretudo, mais consistentes. E não a Aham, caricatura de alguém, sabe? Não sejamos uma caricatura, né? com certeza. Sejamos nós mesmos. O Arnaldo, você nota, você falou isso um pouquinho, né, da diferença dos profissionais. Você nota diferenças marcantes entre a demanda dos profissionais cariocas, os paulistas, os mineiros? Existe um traço assim que os diferencia? Eu acho que existe, em termos históricos, né? É a Bahia, Recife, Bahia, Pernambuco, Minas, Uhum, Goiás, Rio de Janeiro. Existe um contexto histórico. O uhum, mineiro ele está atrás de uma montanha, ele é reservado. O uhum. baiano é aquele mar grande, ele é barroco. O barroco começou ali, aquela coisa exibicionista, exibida, alegre, maravilhosa, Ah, aquela comida forte, né? A comida mineira ela é mais delicada. Nós temos no rococó uma grande expressão mineira da delicadeza, como o móvel parece uma renda, né? Que é a torêutica, a uhum, portuguesa da renda. E o Rio de Janeiro é um porto, né? É o ir e vir. Ele está olhando para tudo que é lugar. Carioca focado é meio raro, né? uhum. Você repara isso. Então, agora, na verdade, eu vejo um talento enorme dos cariocas, eu vejo um profissionalismo em São Paulo ímpar e vejo também uma delicadeza e uma força de inspiração mineira que então, todos têm suas grandes virtudes, todos eles, todos eles. Me dou com arquitetos de todos eles. E Goiás também. Aham. Outros lugares. Existe alguma peça, algum tipo de peça que seu coração bate mais forte? Baú, buffet, aparador, escrivaninha? Você tem Olha, preferência? sim, nós colocamos o baú, tiramos ele dos sótãos, dos porões e colocamos na sala de estar, né? Então, os baús foram. O Maurício Nóbrega, no Rio, fez uma amostra uma vez, pegou vários baús e virou mesa de centro. O Dado Castelo Branco, aqui em São Paulo, Marina Linhares, Eu Lia tenho umas Siqueira. fotos aqui. Eu não sei qual é de quem, qual é Eu qual, posso te tá? apontar.
Mas o baú, olha, essa Mariana Linhares, o baú ele saiu desses porões e passou para a sala de estar. Você está entendendo? Olha a coisa mais linda, gente. É um móvel de viagem, é um móvel de transporte. Esse caso é um baú espanhol de caserna. Casa Cor, Mariana Linhares. Olha que lindo. Deixa eu contar uma coisa para você. Nós só Pode. temos mais 5 minutos, você Opa! acredita? Não, não acredito. Pois é. Eu não estou querendo encerrar esse assunto ainda, que eu acho que tem muita Sei, história para contar. sei. Deixa eu fazer a pergunta para quem está nos acompanhando. Se eu encerrar a live, todo mundo vai voltar? Eu encerro e começo outra? Vamos ver o que o pessoal vai responder aí. Vamos ver aí o Ibope. A gente pode começar uma outra com um certo tempo também, né? Então, vamos fazer desse jeito? Porque eu queria que você contasse a história dos baús, que eu tive a oportunidade de te ouvir contando. Inclusive, ele me esclareceu a natureza de ditos populares sensacionais. Então, eu vou encerrar essa live. Fiquem todos aí, por favor, voltem, que eu vou encerrar, salvar e a gente continua o assunto. Você me pede de novo para entrar, tá bom? Tá bom, então, querida. Um beijo. Até já. Até já. Vamos entrando, pessoal. Voltamos. 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 Vamos entrando, gente, porque tem muita história para contar. Muita coisa boa. Arnaldo, já te vi aqui. Vamos lá. Não. Arnaldo tem que me pedir de novo para entrar. Vamos lá. Arnaldo, cadê você? Veio. Adicionado. Você me recusou, Arnaldo Danenberg. Pede de novo. Acho que você clicou aí e recusou. Pede para participar de novo. Arnaldo, pede para solicitar. Isso. Agora espera, que a gente está voltando, gente. Né? Agora eu acho que eu entrei. Boa. Entrou. Vamos lá, retomando. Olha, como todo carioca, tomando um mate. Aquela erva mate. Aqui, me conta aqui. Eu não compreendi. Você tem a preferência por um tipo de móvel? Não, então, eu vou te dizer, posso falar? Eu gosto muito de caixa e o primo mais velho da caixa é o baú, né? Então, quantos eu vou comprar? Então, vamos falar de uma preferência, né? Então, nós tiramos eles dos sótãos ou dos porões e colocamos pelas mãos desses arquitetos, talentosíssimos. O que eu faço, viu, Janina, é mostrar para eles. O que eu faço é procurar encantá-los, como encantar o cliente que entra na loja. O cliente que entra na loja não tem a mínima obrigação de saber se é Luís XV, 16, 17 ou 18. A obrigação essa é minha. Que madeira é. Ele tem que entrar, ele tem que olhar e gostar. Não sabe por quê. Entende? Mas ele tem que gostar. Agora, a minha obrigação é o meu certificado de autenticidade. Por isso que eu digo que o grande trunfo do antiquário é a especialização, porque eu nunca entendi. Você vai entender de prata, você vai entender de tapete, de porcelana, disso tudo. Oi, pô, inteligente pra caramba, entendeu? O meu foco foi o mobiliário. E mesmo assim, de uma certa época, e mesmo assim, o campesino
ou citadino. Então, o que acontece? O cliente vai entrar lá, o que é, eu vou testar para ele, vou dar uma breve explicação, para ficar uma coisa muito professoral, que senão é chato para caramba também, tá? Mas, na verdade, ele tem que gostar, ele tem que se sentir bem, querer aquilo para ele. Alguém está perguntando de comidas aqui, é? E as comidas, armário Eu cheio. vi alguma coisa de comida passando Não, também. falou de comida, é comigo mesmo. Mas, olha, o anterior, Janina, o que você mostrou anteriormente foi o dado Castelo Branco, na Casa Cor, não me lembro mais o ano, que também fez isso. O dado gosta muito de baú e os coloca de uma maneira muito também elegante, como tudo que ele faz, né? De muita elegância, muita... Nós temos arquitetos talentosíssimos, né? Talentosíssimo. Também sou fantástica. Calistando é um perigo. Vamos contar a história dos baús para o pessoal no Brasil? O baú, eu sempre digo que o baú é um móvel que o homem europeu traz e deposita quando ele chega em terra brasileira, entende? É o baú, é o baulado ou como caixa, tá? Então, o que acontece? Esse baú, ele representa a chegada do homem no Brasil. Entende? Que ele traz a comida, ele traz a roupa dele, ele traz os valores. Então, tem baú, tem canastra, aí tem uma série de subdivisões, entende? E ele vai trazer toda a vida dele aqui para cá. Toda a esperança dele vai dentro desse baú, né? Então, ele sempre tem numa casa, baú, caixa, cofre, tudo dentro do mesmo, são móveis de guarda, né? Que a gente fala, tem de guarda, tem de descanso e por aí vai. Então, e aí ele encontra quem? Encontra com o homem da terra, o índio, né? O homem brasileiro, né? Do Brasil. E esse índio, ele entra com outro móvel também, que o europeu se aclimata a ele. Qual é o móvel? É a rede. Atrasou a difusão dos leitos no Brasil. Por quê? Porque o europeu se aclimatou à rede, né, para descanso noturno ou diurno. E aí eu, na minha imaginação, ainda digo que é a primeira testemunha da miscigenação no Brasil do português com a Índia é a rede. Né? Foi ali que nasceu uma nova geração. E quando você estava falando quando você estava no intervalo, eu tenho um assistente meu aqui bacana que está me ajudando, eu peguei um outro móvel que vocês vão ver. É um móvel que eu comprei em Portugal, é um baú. Né? Então, eu comprei em Portugal, tá? Aí, ele está aqui, vocês estão vendo bem ele? Olha que lindo! Abaixa um pouquinho, abaixa o celular um pouco, para ver mais. A gente está vendo só o tampo. Está vendo? Isso aqui, gente, é século XVII, XVIII, tranquilo. E aí, quando eu cheguei no meu depósito, eu não tinha aberto ele ainda. Olha a Virgem Maria. Abaixa um pouquinho o celular. Olha que pintura primitiva, gente. Que coisa... Vocês estão vendo? Estamos, está dando para ver. Olha que coisa linda com a árvore da vida do lado. Tá vendo só? Sensacional. Sensacional. Então, foi uma grande surpresa, né? Que eu encontrei, chegar a encontrar. Tem outros baús com as minhas iniciais também, que eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito de inicial, seja de quem for também. Eu tinha um sonho até, mas nunca deu para fazer. Ter uma parede inteira só de baús com iniciais. Olha que bacana. Parede não é parede de 2 metros, não. Uma parede de 30 metros, 40 metros. Olha entendeu? A megalomania aí. Não, nesse ponto eu sou. Nesse ponto eu sou. Tô brincando. Não, o que o francês chama de grossista. Eu sou atacadista. Em Portugal, eu cheguei num curtume, eu comprei o curtume inteiro. Já estava desativado. Essa mesa que eu estou aqui, uma mesa de cavalete, era desse curtume. E aí foi. Entendeu? Então, se eu tiver uma biblioteca inteira, eu compro, entendeu? Dá um trabalho danado, mas eu sou. Nesse ponto, eu sou. Porque, enfim, é o jeito. Que bom que você achou uma mulher que topou essas loucuras todas, né? A Kátia, ela é a grande companheira, né, de vida, né? E aquela pessoa que quando eu era muito novo, né? Como é que eu ganho? Arnaldo, você trabalha com o tempo.
Então você vai ganhar com o tempo, né? Ela sempre me disse isso, né? Aham. Então Sabedoria. É. ela é psicanalista, ela trabalha com todo. Ela fundou a empresa comigo, no sentido de. Nós somos casados, eu tenho de antiquariato 39 anos e somos casados há 38. Então, ela tem todo um processo, né, de ajuda, de aconselhamento, troca de ideias, e ela cuida de todo o RH, tanto do Arnaldo Danenberg Antiquário quanto do AD Estúdio. Uhum, uhum, Né? E sempre me ajudou muito nessa função da vida, né? aham. Você precisa de mãos, né, para que te ajude, de corações também, para que te apaziguem, né? É. Porque existem momentos e momentos, né? Com certeza. Voltando um pouquinho na história do baú, explica pra gente Prazer. o porquê dessas expressões, é, deu O o golpe do golpe do baú, o baú, golpe do as baú, burras cheias de dinheiro. Quem é a mais novo burra não vai cheia de saber essa. dinheiro também, é tudo isso que vinha. Tinha uma canastra, que era uma espécie de um baú que muito Minas, que se moldava ao lombo do burro. Era um baú de couro, canastra, entende? A burra cheia de dinheiro também, que era uma espécie também de bolsa, de baú. E o famoso golpe do baú, porque também os noivos. Tem muitos baús que você abre, tem pombos, era com o enxoval dos noivos, entende? Quer dizer, tudo guardava, né, um momento de uma vida. Tem uns baús que guardavam os grãos, os alimentos. Tem na França, que eles chamam de mec, já no caso um baú, mas, aliás, tem umas com tampa também, para Aham. guardar pão nas padarias. Tem uma padaria lá em Bordeaux, perto do Chartrons. Eu fiquei muitos anos hospedado ali perto. Sabe que o forno dela, Janina, é de 1763. Eu vou para lá, aí o forno da padaria, tem desde aquela época, imagina, Ah, coisa fantástica. Aí eu sento lá atrás, porque tem uma mesa comunitária, eu tomo café e fico de olho nos móveis. Falei, gente, se um dia tiver assim a placa à venda, eu compro tudo. Tudo muito antigo, muito bonito. Uma ocasião, olha, aí entra o olhar e a curiosidade aham. e a obstinação do antiquário, né? Vou te contar, posso contar? Claro, agora a gente está com mais tempo. Então Por tá, vou favor. contar dois casos. Ah, Dois casos que me aconteceram. Uma ocasião, na época pré-GPS, eu e a Catherine, essa minha grande amiga, que foi durante muitos anos minha companheira de estrada e tudo, não sabíamos direito que direção tomar, porque era um mapa, sabe aquele mapa que você abre, vai por aqui, vai por ali? Não tinha aham. GPS. É. Aí nós paramos numa sapataria. Era o único lugar aberto na cidade. Que a França tem aquilo, parece cidade fantasma, né? Aquelas Hum. pequenininhas. Você não vê ninguém, não sabe o que acontece ali. Aí eu cheguei lá, tinha uma mobília toné linda, um sofazinho, duas poltronas. Eu falei, caramba. Aí eu falei, bonita essa mobília. Eu para ele, não queria informação de onde é que chegava. Aí ele falou assim, comprei no leilão. Eu falei, pronto, vai sair caro. Aí, papai, papo, vem, não sei o quê. Olha, o homem vendeu a mobília. Foi lá dentro, me trouxe uma série de instrumentos antigos dele, despejou tudo aquilo. Aí eu lhe dou tanto, não sei o quê. Saí de lá com a mobília, com os instrumentos e a informação que eu precisava. É minha... Que história ótima. Essa está no É. livro também, não? Essa está no livro. Essa está no livro. A outra história foi muito. Estava com o Mariano. O Mariano está aqui me ajudando. Em Bordeaux, e eu vi uma cadeira linda no leilão, mas linda. Falei, gente, eu quero essa cadeira. Muitos anos antes, em Londres, eu olhei uma cadeira, essa está no Rio de Janeiro. Eu olhei para ela, falei assim, era neoclássica, com espaldar em arco, uma influência chinesa, sabe? Neoclássica, 1800, 1700 e tanto, 1800 e nada. Eu olhei para ela assim e falei, você vai para o Brasil comigo. Até hoje é minha cadeira na mesa de jantar, sabe? Uma cadeira de braço. E eu Aham. cuido da minha neta quando ela vai e senta na cadeira do vovô. Lá em Bordeaux, eu falei, Mariano, das tardes vamos aqui voltar no leilão para comprar essa cadeira. Porque o leilão de imóveis começava assim umas 4, 5 horas, sabe? Deu uma bobeira, coisa que nunca acontece comigo. Me deu uma bobeira.
Quando eu cheguei, entrei na sala do leilão, estava a cadeira assim, e o sujeito falando, pá, vendido, vendeu para o fulano. Eu falei, eu não acredito. Nossa. Aí mesmo é que a coisa pega, entendeu? Quando você, né? Aham. Aí eu fiquei rodando o carro, o leilão, eu falei, esse cara é comerciante. Fiquei, tá. Ele faz uma simpatia. No final, eu fui lá, olha, o caso é o seguinte, eu vim aqui comprar essa cadeira. Ele falou, tudo bem, paguei um juro, né? Aham. Tem uma foto minha no tram, lá em Bordeaux, indo Aham. para o depósito com a cadeira. Eu não sei o nome aqui, que anda pela. Um trem que anda pela cidade. Não sei, tem um nome aí. Tram. O tram. O tram. Né? Tá, eu no tram, a foto com o meu troféu. Entendeu? Com o meu troféu. Aqui, é bom você contar essa história, porque como que deve ser a atitude de quem está no leilão? Por exemplo, estou no E, leilão, aí eu quero muito uma peça. Eu não posso dar bandeira que eu quero essa olha, peça. Janina, em leilão, em feira, bancar o espivitado é a pior coisa do mundo. Vai com chapéu para as feiras, tem uns americanos que vão com nome, tipo assim, sou rico, sabe aquela coisa? São dois japoneses. Gente, eu não queria estar na pele deles, entende? Porque não tem uma tabela. Ah, preço é esse. Ele te olha, né? Aham, Ele te aham. olha. No leilão, é a mesma coisa. Aliás, ser espivitado é uma péssima opção para onde você quer que seja, que você queira na vida. Não entra de espiritado que não vai ser bom. E aí, no leilão, você tem que ser discreto, tem que olhar, muita atenção, porque uma vez eu estava com meu pai e ele lançando, aí depois, pum, largou na mão do leiloeiro. Eu falei, pai, quem foi que comprou? Ele falou, a parede. Porque era o papai e a parede, não tinha mais ninguém lançando. Você entende? Ah, Ah, mas cansei de ver isso aqui no Brasil e lá fora também. Lá fora, numa época, primeiro me baseei em Londres, aham. depois eu fui para Paris, tem o Hotel do Rouault, que é um grande conglomerado, 16 salas na época, então você vai de uma sala para outra e tal. Você disputa com o dono da mesa. O cara é o Aham. dono, ele é o comerciante que botou lá para vender, entendeu? Entendi. Aí você tem que ver, você tem que ser frio, né? Não vai dar uma de bobo pagar o que você não pode pagar, porque você tem que transportar, Tipo pôquer, né? Você tem que ficar. tem que ser frio, tem que ser frio, É. tá? Tem épocas que eu sou meio tinhoso, sabe? Teve uma vez que eu sou chato, sabe? Quando eu quero um negócio, eu como pelas bordas, entendeu? Mas eu sou insuportável. Teve uma época. Não, é horrível, é horrível. Eu finjo que não tô querendo, mas vou. Teve uma vez uma feira lá no interior da França, agora depois eu me lembro onde foi. Eu olhei um móvel de pintura maravilhoso. Você abria assim, tem todos os apetrechos da pintura, não sei o quê. Perguntei o preço. Não sei porquê, mas eu vi não dar importância naquela hora. No meio da feira, eu me lembrei do móvel de novo. Aí é que vem, e não é que eu não. Mas uma feira com 1.000 estandes, sei lá quantos. Para você Aham. achar de volta aquilo, demorei muito para achar. Quando eu cheguei, Janina, estava um sujeito na minha frente comprando. Nossa. E a pior canalice que tem é você fazer, oi, não sei o que, sou eu, não vende para ele, não. Olha, isso é a morte. Isso não se Uhum. faz. Eu estou ali Entendi. perto. Eu já fiz a minha presença, como que ele dissesse, se eu não vender para ele, tem outro ali na fila de espera. Existe uma ética, assim, entre os É, antiquários. existe. Ética é uma coisa hoje em dia meio assim, mas ainda existe. Ainda não pode, mas eu estou quieto ali parado, tá? Uhum. Não estou falando nada. Fingindo de morto. Hã? Fingindo de morto. Cara Fingindo de de morto, paisagem. como se eu fosse um abajur de pé. Pá, Ah, menina, o homem comprou. Era um móvel de pintor. Aí eu falei para ele, olha, eu queria falar ao senhor uma coisa. O meu pai era pintor. Mentira, tudo mentira. Meu pai era pintor, eu queria muito esse móvel, não sei o que e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas eu sou pintor. Com quem dissesse, se você é um cascateiro, eu sou outro cascateiro igual a você. Entende? Porque eu fui inventar uma historinha, sabe? Como se tivesse aham. algum contexto sentimental ali, entendeu? Entendi. Aham. Janine, outra vez. Então tá, quanto o senhor me faz nesse móvel? Eu comprei de teimoso,
entendeu? E Esse comprou, imóvel, mas aí conseguiu comprar. claro, claro, está lá na Visconde de Albuquerque, numa casa muito bonita no Rio de Janeiro. Olha só que Serviu de danado. mesa de cabeceira no céu certo. Mas isso em mil ocasiões, em mil ocasiões. Outras vezes eu largo, entendeu? Vai de uma manha, sabe? Vai de uma manha, você escuta muita malcriação, porque o povo do mundo é malcriado, né? Uhum. Seja ele de que nacionalidade seja. E você, eu estou pensando na peça, entende? Eu estou querendo ela para mim, que ela venha para os meus braços, para ficar debaixo da minha proteção, sabe? Eu tenho uma relação com essas peças de amizade, né? Elas ficam um tempo bom comigo, depois elas vão embora e me faz um grande favor, que saem pela porta e entram pelo meu bolso, né? Porque o meu bolso Uhum. também precisa pagar despesa. Claro. Você não se apega, não sei o quê. Se eu ficar me apegando todo, vai virar um museu, né? E no final do mês, você vai pagar. Acumulador. É. Hã? Arnaldo, eu vou te fazer essa pergunta, mas eu acho que quem pode responder é a Paloma e o André, que está nos assistindo. Você conversa com os móveis? Quem é que te falou isso, hein? Não, Isso tem ninguém. Eu que deduragem. pensei. Tem deduragem, hein? Te juro que não. Eu pensei nisso agora. Converso, Mas converso. como eu achei que você Cadeira. não fosse confessar, eu falei que ia perguntar para eles, que eles estão assistindo. Então eles estão aí. Eu não sei, não estou vendo os comentários, não, mas eles estão aí e Aí, tá rindo, André. converso sim, converso, converso. Ninguém me contou. Eu, Mas dá para perceber, né, que tem uma simbiose aí. Aham. Cada um de nós tem uma simbiose com aquilo que faz, quando você está verdadeiramente encontrado com aquilo, né, gente? Uhum. Seja um jardineiro, seja uma pessoa que atende numa livraria, seja um engenheiro, um médico, né? Olha que coisa linda, né? Estão falando tanto hoje em dia, né, da medicina. Sempre achei tanto os professores quanto os médicos as pessoas mais importantes desse mundo, na minha opinião. Sim, Todas são, todas sim, são. proteção. Então, realmente, sempre falei isso. O Eu já ouvi, não sei se procede, se é verdade, que no Japão, acho que é Japão mesmo, o imperador, ou China, não sei, a única pessoa que ele se curva é o professor. diante do professor. Essa é verdade essa história. Quer dizer, como é bonito isso, né? Quando é aquele que te ensina. E eu digo também isso no meu livro, o respeito com que eu fui tratado pelos professores no Colégio São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro, que eu fiz a minha vida escolar toda, me levou a ter respeito pelas pessoas que eu encontro pela vida fora. Uhum. Seja quais forem, eu acho que a grande diferença, sabe, Janina, sejam quais forem, não me interessa, porque né, ter respeito por quem é importante é mole, é fácil, né? É a coisa mais hipócrita que tem na vida, né? Mas é respeito pelo mundo, pela vida. Eu converso, eu acho eles bonitos. Eu me lembro da época que eu tive com eles, que eu encontrei. Muitas vezes converso muito mais com eles do que com as pessoas. É o meu mundo, um mundo Entendi. interno, né? Alguém falou aqui assim, que vê, deixa eu ver se eu acho, que ele falou Eles. para o analista que quando eu estiver conversando com uma peça, normal, a peça não pode responder. A hora Mas que ela começar a te responder. vai que a moda pega, né? Vai que a moda pega. Sei lá, tanta coisa pode acontecer. Ô, Arnaldo, você lembra assim do seu primeiro achado, da peça especial que você fez aquela que você conquistou e falou assim, nossa, eu sou bom nisso. Lembro. Foi na Rua do Lavradio ainda. Um senhor me chamou para ir num lugar ali perto, era um apartamento. Tinha um espelho de pé, de três faces, aquela borboleta, né? Uhum. Do Lorde Alfaiate, uma loja do princípio do século, no Rio de Janeiro. Uhum. Eu comprei esse espelho, não consultei meu pai, e ele, enfim, foi lá para o antiquário, o papai olhou, adorou. E foi uma boa compra, foi uma coisa bacana, foi uma boa opção, entende? Me lembro muito pequenininho no leilões do seu Afonso, com 12, 13 anos, as toalhas que eles tinham lá vendendo numa vila em frente à Bica da Rainha, lá no Rio, no Código Velho. É uma vila de casas. Papai tinha morado já nessa vila. Gente, tinha umas
toalhas eram tão baratas na época, eu pensei assim, com a minha mesada eu comprava, não comprei, mas com a minha mesada eu comprava, né? Então, esse espelho do Lorde of Art foi uma grande lembrança. Além dessas recuperações que eu te mostrei, esse vaso, a cadeira do teatro lírico também, são recuperações. Aham. É bacana demais. Vamos falar agora, eu acho que agora a gente está chegando no finalzinho Sim, mesmo. vamos lá, vamos lá. Tem muita gente perguntando, passaram perguntas aqui sobre o livro, o nome do livro, quando vai lançar. Eu acho que a gente podia ter colocado um link que ia vender livro pra caramba, sabia? Muita Pois gente é. sabe onde que adquire o livro, o nome, eu já Olha, sei. o nome Por do favor, fala. livro, o nome do livro é Vida de Antiquário, tá? Esse livro ele vai ser lançado no segundo semestre. Para mim deu uma Ele vai- paradinha aqui de... Você está me ouvindo? Posso repetir? Está me Pode ouvindo? repetir, pode Tá bom. repetir. Olha, o livro chama-se Vida de Antiquário. Ele vai ser lançado no segundo semestre. Vamos saber quando, de que forma, não sei. Agora é uma hora da gente estar um pouco parado, vendo coisas emergenciais. É óbvio que ninguém está falando de aglomeração nem de 3 pessoas, quando dirá de 50. É. Então, fala da minha trajetória profissional, tem uma coisa que vai ser uma novidade para as pessoas, são minhas crônicas, né? Um memorialista. Tenho a honra de ter a Mérida Prior no prefácio, uma historiadora, amiga muito querida. Tá? E o projeto editorial é da Clarissa Schneider e Tá. o Roberto Bambu. de Paula que fez todo o design gráfico. As fotos do Lucas Moraes são sensacionais, tá muito bonito, e de outros tantos arquitetos, outros tantos fotógrafos, né, que nos cederam também. Tem um belo ensaio também do Rui Teixeira, mas o resto é tudo surpresa. Surpresa, É. surpresa. Assim, eu já estou ansiosa para ver esse livro, Na né? verdade, ninguém viu ainda o livro. Ninguém Ah, viu. eu quero ver. A gente Isso pode que eu- programar uma live na época Podemos, sim, com certeza, falar sobre o livro, para falar falar sobre. sobre o livro. No momento, a gente fala assim da nossa profissão, é um hiato na vida de cada um de nós, Janina, da sua, da minha, e a gente fala da nossa profissão, a gente recorre à memória também para nos Hum, localizarmos, a gente para um pouco no tempo, né? E olha, gente, sairemos todos mais fortes e eu espero também que diferentes, mais ternos, mais brandos, entende? Eu estou dando valor, o tempo, eu fiquei 30 dias direto no Rio de Janeiro, na nossa casa lá, depois peguei um carro, vim para São Paulo para cuidar da casa daqui e foi um tempo de muito crescimento, de muita reflexão, de muita preocupação com aqueles que estão doentes, com aqueles que estão, né? Pode acontecer com qualquer um de nós, mas são etapas da humanidade. Nós estamos vivendo uma etapa inédita, uhum. então vamos, entre aspas, tirar proveito disso Sim, e aprender. consolar, e consolar aqueles que perderam pessoas e que ainda perderão também. Uhum, uhum. E para encerrar mesmo, eu queria que você desse uma dica, uma orientação para as pessoas em geral, ou para os profissionais que querem se aprofundar nesse universo do antiquariado. Tem até Variar, uma pergunta, desculpa, eu esqueci de fazer uma pergunta que me chegou aqui. faz. Aliás, são duas. Uma é se você, além das palestras, tudo, se você dá aula, se você tem um curso. Dei muito curso, dei muita aula no Rio de Janeiro, na Universidade da Unirio, todas as universidades do Rio de Janeiro. Eu pesquisei e classifiquei o mobiliário do Museu Histórico, do Palácio do Itamaraty. Quer dizer, eu tive um trabalho como curadoria muito forte. Palácio da Alvorada também é todo pesquisado por mim, a convite do IFAM.
Cheguei a dar palestras em Sorbonne, no Havre, nos liceus franceses, na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, em Lisboa. Tive uma vida acadêmica já bastante intensa na Estácio de Sá, ajudei a fundar aquele curso de decoração lá, bem bacana. E faz tempo que eu não dou alguma palestra ou outra, o que a gente hoje em dia chama de talk, falar de memória sim, mas eu não tenho... Porque você dá 2 aulas por semana, você trabalhar 4 vezes por semana, porque outras vezes você prepara, né? Com E certeza. o conselho que eu dou para quem entra no antiquariato, eu tenho 2 conselhos. A primeira é que ele escolha uma especialidade, como um médico, como um advogado, como um engenheiro. Seja especialista, seja aquele homem de um livro só. Uma amiga minha falou uma coisa muito importante: tome muito cuidado com o homem de um livro só. Sabe aquele homem de um livro só, que aparentemente ele não é um generalista, ele vai fundo. A Maria José, grande ensaísta, escritora, me falou isso. Cuidado no sentido, bom sentido da coisa, né? Então, seja aprofundado naquilo, porque depois vem estude bem. E o segundo conselho eu fiz para mim. Conte-me algo que eu não sei. A minha pesquisa ela foi aonde não era sabido, que era o século XIX no Brasil. Eu não trabalho com o século XX. Eu não vou vender o século XX brasileiro, por mais que eu respeite, acho bonito, mas o vizinho tem igual, o outro tem igual, entende? Então eu quero que a pessoa entre no meu antiquário e veja algo que ela não sabe, entre aspas, entende? Você entende isso, Janina? Eu não quero que... Entende? De novo eu vou ver essa poltrona? Não, chega, já deu. Então, conte-me algo que eu não sei. E a forma de você contar é você mostrando aquilo. Né? Você mostra. Né? Então, é isso. Eu acho que o grande conselho é o estudo, é a perseverança, é um caminho longo, investimentos são grandes, contínuos, não param, mas vai de pouquinho em pouquinho chegando um pocão. E uma última, essa é a última mesmo, pergunta que chegou. Como que você enxerga, acho até que você já respondeu, mas vamos, né, a pessoa perguntou, como que você enxerga o futuro do antiquariato e a presença das peças de reuso na concepção dos novos lares? Isso é fantástico. Acho que a Paloma está desenvolvendo com a The Studio um trabalho que é o trabalho para amanhã. Acho que o Arnaldo Dannenberg Antiquário também, na fórmula dele, também é para amanhã. Entende? Ninguém vive sem passado, ninguém é filho de chocadeira. Você é filho de pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó. Tem toda uma família ali. Entende? Não existe essa de um homem sem memória. Entende? E eu vejo um grande futuro no nosso passado. Entende? É isso. Muito lindo. O Arnaldo, eu te agradeço imensamente. Eu adorei. Agradecer. Não sei para você, mas para mim foi 1h30 assim, super prazerosa. Eu fiquei muito feliz também. Uma audiência muito boa, uma média de audiência alta. Eu acho que todo mundo adorou. Obrigado. Histórias. E vamos aguardar o livro. Vamos aguardar o livro segundo semestre, quando nós teremos um tempo mais tranquilo e muito feliz, tá? Um beijo grande para todos, meu abraço, meu carinho. Janina, obrigado pelo carinho. Quero agradecer também ao André, que fez essa intermediação entre a gente. Foi show. Obrigada, André. Obrigada. Aí, André, valeu, tá? Um beijo, querida. Obrigada. Sucesso. Tudo de bom. E São Paulo está aqui esperando a sua visita, tá? Você e essa turma toda bacana daí, tá? Beleza. E a gente também vai te trazer para cá. Beijo. Vamos embora. Um beijo, querida. Obrigado. Obrigada aí. Tchau.